Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes da Rádio Paraná Oficial, TV Paraná Oficial e as tias e os tios do Zap. Hoje nós vamos ter uma entrevista diferente. Hoje vai ser A Tia Pode Empreendedorismo. Nós estamos precisando muito desse tema. Afinal, nosso Brasil precisa crescer. Hoje eu tenho aqui comigo o Rodrigo de Daniele, ele é da RLD Consultoria. O Rodrigo, ele deu valor para o meu trabalho, resolveu ser o meu patrocinador. Lhe agradeço muito, Rodrigo, por você ter encontrado aí meu potencial. E também nós temos aqui o Gilmar Cael, ele é da construtora Base Forte, ele é especialista em legalização de imóvel, olha que legal. Então nós temos aí um completa o outro aqui, porque aí o Rodrigo te ajuda a financiar o seu imóvel e o nosso amigo aqui constrói e também desembaraça lá para você poder ter o seu imóvel aí de maneira legal. Então, hoje nós vamos conhecer. Rodrigo, você pode se apresentar para a gente, por gentileza, querido? Claro. Então, olá, tudo bem, pessoal? Sou o Rodrigo, estou no mercado aí desde 2005 como bancário, né? Comecei dentro de uma instituição financeira, hoje atuo como correspondente bancário, estou atendendo aí os clientes diversos setores aí dentro de financiamento, até o meu parceiro aqui, o Gilmar, fazemos bastante processos de financiamento juntos. Então, essa é a ideia aí dos nossos negócios. E aí, Gilmar? Eu sou o Gilmar Cael, lá de Santa Catarina, de Itaiópolis, do interior. Aos 6 anos já ia para a roça plantar feijão, milho, fumo. E resolvi, no decorrer dos caminhos da vida, vir aqui para o Paraná em 1994. E até então estou aqui, já estou aí na minha 5ª formação, quase aposentando de tanto estudar. Agora engenharia civil, faltou um ano e pouquinho me formar em engenharia civil, mas eu sou especialista em legalização de imóveis. Eu tenho um legado de mais de 1.000 imóveis legalizados. O que você imaginar de legalização, unificação, construção, averbação, alvará, conclusão de obra, INSS, ISS, desmembramento, incorporação com afetação, o que tiver de BO de imóveis, estou aí para ajudar a resolver. E, como o Rodrigo falou, a Naná falou, eu trabalho na construtora, na Base Forte, sou representante comercial, e lá minha maior felicidade é poder ajudar as pessoas a sair do aluguel e ir para sua casa própria. Nós estamos com um caso aqui, né, Rodrigo? Vamos falar do Josias e da Suzy. Eles pagam hoje R$2.000 de aluguel num apartamento pequeno. E eles tinham um terreno e queriam vender o terreno. Eles vão ter uma casa de 3 quartos do sonho deles, com baita quintal na frente, nos fundos. E adivinha, vão pagar praticamente quase a metade do valor que eles pagam do aluguel. Vão pagar R$1.100 por mês. E as pessoas ficam pagando aluguel, às vezes têm condições, têm crédito e ficam no aluguel. Mas vamos lá, vamos dar continuidade. Esse é um assunto mais pra frente, né? Eu acho que todo mundo tem um sonho de comprar a sua casa própria. Eu acho que a realização de vida de qualquer pessoa é você ter a sua casa, né? E hoje tem muita gente pagando aluguel, realmente é um sonho. Mas às vezes, assim, às vezes parece tão difícil você conseguir aí um financiamento, ou aí quando você consegue o financiamento, você tem que construir, aí parece difícil, tudo parece complicado, né? E às vezes as pessoas até preferem pagar aluguel para não se incomodar com a burocracia, né? Eu creio que foi por isso que essas pessoas demoraram tanto para ter. Então, toma essa coragem, né? Então, o que eu gostaria é que as pessoas pudessem enxergar que não é assim, não é tão difícil assim, e que tem pessoas para ajudar. Né? Então, qual que é o maior desafio para vocês dois? Você para conseguir um financiamento e você também para ajudar as pessoas a legalizar seus imóveis. Quais são assim os desafios mais difíceis para vocês? O desafio mais difícil é trazer a pessoa, né, interessada, com potencial e explicar para ela, que as pessoas não conhecem, elas não sabem. Elas pagam aluguel lá num valor alto,
né? Sonho com a casa própria, mas não compra a casa, compra um terreno. Aí ela tem o aluguel e mais a prestação. O aluguel sobe todo ano, a prestação sobe todo ano. Então, assim, ela tem que ver, procurar pessoas que tenham conhecimento para ajudar elas, né? Para ficar numa prestação só e sair do aluguel. Não ficar com o aluguel e o financiamento. O financiamento que nós fazemos aqui pela Caixa, a prestação, ou ela é constante, fixa, ou ela é decrescente. No entanto, 99% das loteadoras, ou a prestação do terreno, ela é crescente, anualmente. O aluguel, ele só é crescente. Então, a conta não vai bater, vai chegar uma hora que a pessoa vai se sufocar. Ou ela melhora muito bem de ganho de vida, ou ela vai acabar até perdendo, às vezes, o terreno, porque acontece muito por aí. É. O meu maior desafio é encontrar um parceiro que entregue a construção. Engenheiros, arquitetos, encontrar lá um empreiteiro, um construtor para entregar a obra para ele. Então, o maior desafio hoje do cliente é ter um parceiro ali, um prestador de serviço que entrega a obra para ele. Então, por isso que eu tenho essa parceria aqui com a construtora Base Forte, porque eu sei que eles vão entregar a construção. Eles vão ter qualidade, respeitam os prazos, eles conseguem fazer ali a entrega do produto contratado ali junto ao cliente. Então, essa é a maior dificuldade do cliente hoje. Muitos ficam inseguros com isso, Naná. Ele acaba que eles possuem o crédito aprovado na instituição e daí eles ficam, mas será isso, será aquilo? Eu até perdi um negócio de um cliente que ela ficou ali procurando um engenheiro, outro engenheiro, e daí começa a ver preços diferentes, porque a construção civil não é algo tão simples e tão barato de ser feito. E quando você começa a fazer isso de maneira desmembrada, serviços apartados ali, o custo vai aumentando, porque cada profissional tem um preço. Quando você procura uma construtora que tem ali de maneira customizada, ali dentro do seu portfólio de serviço, que é o que a construtora Base Forte entrega, aí você consegue ter um preço melhor, consegue ter mais segurança. Então, eu gosto bastante ali da construtora Base Forte, porque eles têm até um showroom, a hora que você chega ali na construtora, para verificar ali a casa, né? Como vai ficar, o modelo de casa, o modelo de construção. Então, é muito legal esse modelo de trabalhar. Então, isso traz segurança para o cliente. Então, a maior dificuldade hoje para o cliente, Naná, é a segurança. Eu vejo isso porque, às vezes, a gente chega a pensar, será que é o crédito? Será que os clientes têm o crédito aprovado? Sim, tem muita gente que tem acesso ao crédito, só que ele começa a desmembrar os serviços. E daí o custo fica muito alto, e daí, ou então tem clientes que até vão lá e contratam. Ou, de repente, ele contrata um empreiteiro, aquele empreiteiro não entrega, aí ele começa a desanimar, aí dá um sinistro no processo. Então, isso que daí, ou outra pessoa vai lá e conta para ele, olha, eu fiz e não deu certo, porque tal construtor, tal empreiteira não me entregou, ou um pedreiro que foi contratado não fez. Então, assim, a construção individual, ela te permite fazer isso. Você fica um gestor da sua obra, o cliente. Então, assim, o recomendado é você ir para uma construtora onde ela consiga te entregar e de maneira customizada, como é na construtora Base Forte. Ali eles têm a equipe que faz a parte de arquitetura, a parte de engenharia, tem ali os fornecedores, tem tudo. Eles entregam o portfólio praticamente completo. Então, eu tenho uma amiga que ela vendeu a metade do terreno dela e resolveu construir na outra metade do terreno. E ela achou que uma construtora ia cobrar muito caro. Então, ela contratou um pedreiro para fazer a casa. E a casa ficou, como ela mesma falou, um chachicho, né? Por quê? Ficou feia, o pedreiro desistiu na metade e quis cobrar a parte, mas não fez um orçamento, né? Que fechou redondinho. Depois acabou que o barato acabou saindo mais caro.
Então, eu acho que talvez as pessoas precisem compreender que, às vezes, é melhor você contratar uma empresa que se responsabilize pelo resultado. Chave na mão. Não, nós trabalhamos com chave na mão, né? Você tem um projeto, o projeto é esse aqui, fechou hoje, do começo ao final, o valor é o mesmo. Com prazo. Com o prazo. Eu quero que eu faça agora aqui uma varanda. Não, daí vai alterar o preço. Então, vamos fazer um orçamento e passar. Então, assim, muitas pessoas que nos procuram e acabam, às vezes, construindo com pedreiro, elas às vezes voltam lá, gastei mais do que tivesse feito com vocês. Por quê? Nós compramos ferro de carreta, né? Madeira, carga fechada. Porta, carga fechada, né? Então, assim, nós estamos mais de 27 anos no mercado, né? Então, a gente compra com prazo, com preço e qualidade. Ele consegue repassar isso para os nossos clientes. Existe no Paraná, ou em todo o Brasil, existe uma tabela CUB, né? Que é o custo unitário básico da construção civil. Então, geralmente, 95% o nosso valor da construção fica abaixo do CUB. Por quê? Nós temos gestão, nós temos potencial, nós temos crédito na praça, né? Nós temos equipes que estão lá conosco há mais de 20 anos. Nós temos mais de 20 equipes de mão de obra. Nós construímos no Paraná, Santa Catarina, São Paulo e às vezes no norte ali do Rio Grande do Sul. Já construímos até para fora do Brasil, né? México, na África. Hoje, né, com essa crise global que teve e tudo mais, pandemia, nós restringimos até 600 quilômetros de Curitiba a nossa construção. Mesmo assim, surge obra em Minas Gerais, surge obra no Rio de Janeiro, surge obra de divisa com a Argentina. Então, assim, mesmo assim, ele vai ainda, às vezes, se compensar para nós, se compensar para o cliente, a gente vai fazer obra também um pouquinho mais longe. Mas a gente procura ficar mais perto aqui, né, que fica mais fácil para administrar a obra, né? Tá. Vamos fazer uma simulação. Eu sou cliente. Eu tenho lá, eu quero comprar um terreno para construir e eu preciso de um financiamento. Não tenho muito dinheiro para dar de entrada, né? E como é que eu faço para conseguir um financiamento? Quais são os caminhos? Quais são as instituições que pode, então, me conseguir esse financiamento, Rodrigo? Construção hoje no mercado é Caixa Econômica. É o banco que está no DNA da instituição a construção civil. Tanto para construtores, né, que fazem empreendimentos, como para construção individual, que é as pequenas construções, que é uma única casa, por exemplo, que nós chamamos de construção individual. Aí como que funciona? Você pode construir num terreno próprio ou pode também fazer a compra do terreno mais o projeto de construção num único contrato. Isso, você vai lá, escolhe o terreno, aí traz para nós a proposta de compra do terreno, e daí nós colocamos esse terreno para ser feito uma avaliação de engenharia. Essa avaliação de engenharia, o banco vai verificar o valor de mercado e vai financiar do valor avaliado um percentual, que nós chamamos a cota de financiamento. E daí, desse valor da cota de financiamento, esse valor vai para o vendedor como pagamento da compra do terreno. E depois, o valor a mais disso, que é liberado para as etapas da construção. Então, imagine o seguinte, um exemplo. O terreno custou R$100.000. Aí o banco pagaria lá o valor do terreno e a construção custou R$200.000. Aí o valor da construção, o banco libera por cronograma de obra. Então, dentro desse cronograma existe o cronograma físico e financeiro. O que é o cronograma físico? É a parte operacional da obra, que é a execução da obra ali por si só, através ali das equipes que estão ali no canteiro de obra. Então, dentro do projeto de construção, já é planejado toda essa questão de como vai funcionar esse planejamento físico e financeiro. Aí o engenheiro vai colocar lá a obra, 1 ano que vai durar essa obra, então são 12 etapas. Então, a primeira etapa lá, um exemplo, deu 10%. Aí 10% desses 200 mil, depois de executada a obra,
aí o banco libera na conta do cliente esse dinheiro. Aí o cliente recebe esse crédito, vai lá e faz os pagamentos dos prestadores de serviço. Aí ele vai pagar a construtora, ou vai pagar ali o empreiteiro, ele vai pagar a equipe que fez a execução da obra para ele. Aí, mês seguinte, a mesma coisa. E sucessivamente até finalizar a obra. Abrir um parênteses aqui. Muitas vezes a pessoa não tem o dinheiro, né? E a construtora também não vai ficar colocando, às vezes, na frente para receber depois, né? Porque nós somos basicamente uma administradora do bem da pessoa, do sonho da pessoa. A gente vai administrar, né? Então, por que nós temos um preço diferenciado, abaixo do clube, muitas vezes? Porque eu trabalho com o dinheiro do cliente. Eu não coloco o meu dinheiro para depois receber dele. Não, o cliente me traz o dinheiro e eu vou executar a obra. Aí eu consigo fazer mais atrativa a situação. Então, a Caixa Econômica, nesse aspecto, muitas vezes ela consegue liberar 20% para iniciar a obra. E além dos 20%, mais 5% para documentação e tudo mais, que também dá para incluir junto ali para iniciar a obra. Então, a Caixa tem sido um grande parceiro, né, nessa questão social da habitação no Brasil. É uma ferramenta que tem ali no processo que, para iniciar a obra, a gente consegue antecipar um percentual do saldo financiado para dar o start na obra, né? E outra coisa importantíssima a saber, por exemplo, vamos pegar o caso desse cliente nosso, do último, do Josias. Tem do Maico também, que é o último, o Josias. Aluguel de 2.000 e já tinha o terreno, prestação 1.100 para ter a sua casa. Só que o R$ 1.100 de prestação é depois que tiver a casa com chave na mão. Então, assim, a Caixa vai liberar lá 20% para nós iniciar a obra dele. Então, assim, não é 1.100, é 20% de 1.100 a prestação, dali pelo mês. Assinou o contrato ali 30 dias, é 20% desse valor. No outro mês, conforme vai liberando o valor, a prestação vai... O valor, né? Durante a fase de obra, o cliente não paga a parcela. O cliente só vai pagar encargos. Então, esses encargos é correspondente ao valor que a Caixa liberou. Então, se a taxa de juros custou lá 0,5%, vamos assim dizer, né? Vamos calcular a taxa de juros agora, mas um exemplo, né? Aí você vai aplicar 0,5% mais o valor que foi liberado de crédito. Então, é isso que o cliente vai pagar de parcela, que no caso são encargos durante a fase de obra. É isso que o cliente vai pagar ali durante a fase de obra. Terminou a construção, registrou a casa, a parte documental está tudo conforme, aí muda a chave. Aí vai para a fase de amortização do contrato. Então, daí sim o cliente começa a pagar a parcela cheia. Aí sim ele começa a amortizar o contrato dele. Então, daí ele começa a pagar lá os R$ 1.100. Veja, o cliente financiou, né? Está financiando, né? 160 mil. 160 mil para uma prestação de 1.100. Olha que juro barato. Quantos anos que... Não vamos pensar em anos, né? Vamos pensar na parcela, que a Porque parcela... normalmente paga em 25, 30 anos aí. Se você usar o fundo de garantia que você tem para amortizar a tua dívida, você pode usar a cada 2 anos. Uhum. Se você fizer esse processo de amortização, de 10 a 15 anos, você liquida o teu financiamento. O que é muito bom em vista do que tem por aí no mercado, né? Que você tem para 30, 40 anos aí, uma casa tal. Se você está no aluguel, você não vai construir o Não patrimônio. está investindo nada. Se você está gerando patrimônio para quem um dia comprou um imóvel, às vezes financiado, tá? Tem muita gente que compra imóvel financiado e depois coloca para alugar. E daí o que ele faz? Ele aluga esse imóvel para alguém, paga a prestação para ele. Você tá entendendo? E o aluguel tá lá atrelado ao IGPM, tá lá atrelado ao IPCA, que são indexadores extremamente altos. E não abaixa. O financiamento, você pode contratar ele no sistema SAC, que é um modelo de cálculo que é sistema de amortização constante, e a parcela vai abaixando. Você coloca lá um indexador TR, que é um indexador baixíssimo, que praticamente é muito bom, assim,
no seu saldo de financiamento. Então, o que vai acontecer? O valor do seu imóvel vai aumentando ao decorrer do período ali, desses anos que você vai pagar essa dívida, né? E você está valorizando o seu imóvel e a sua prestação está baixando. Agora, se você não fizer isso, o que vai acontecer? Você vai estar no aluguel, você vai estar com a sua parcela aumentando e daqui 30 anos você vai ter uma casa? Não. Você não vai ter uma casa. Você vai ainda estar no aluguel. E você vai ter pago uma casa para uma pessoa que um dia comprou financiado um imóvel. E vai poder comprar outra casa com o aluguel que você está pagando para poder ganhar mais dinheiro ainda em cima. Exatamente. Tem muita gente que faz isso. Eu acabei de sair da Caixa Econômica, assim, aqui eu estava na Caixa Econômica com um cliente para tentar resolver uma situação lá dele. Veja só. Ele paga aluguel, R$2.000. Ele paga um terreno que todo ano a prestação aumenta, está em R$1.600. Quer dizer, faltou informação para ele. Se ele tivesse procurado um profissional, né, que conhece do assunto, né? Ou até mesmo um funcionário da Caixa que conhecesse do assunto, ou até mesmo a loteadora, né, que conhecesse do assunto, eles iam falar, em vez de você comprar o terreno parcelado, financiado conosco, você pega e já financia a construção junto. Você sai do aluguel e tem uma prestação só. Hoje ele poderia estar pagando no máximo uns R$2.000 o terreno e com a casa em cima. No entanto, ele paga hoje R$2.000 de aluguel e mais R$1.600 de prestação. Tá, né? Vai chegando um limite ali que às vezes, ou perde o imóvel, ou tem que vender o imóvel por preço de banana para de tudo. A gente está falando aqui sobre uma prestação, como você falou, de uns 4, 5 mil aí, né? Mas o que ele está falando é uma situação que não foi boa. Que não foi boa, porque, assim, sim. o crédito imobiliário, ele precisa de assessoria. Sim. E essa pessoa, o exemplo que ele deu, essa pessoa não teve assessoria. Ela teve que buscar o crédito de maneiras apartadas. E daí ela teve que fazer vários empréstimos em locais diferentes, teve que pagar juros altos e para ter o mesmo tipo de objetivo, um imóvel. Você está entendendo? Sendo que hoje no mercado, você tem, no sistema financeiro de habitação, você é isento de IOF, você tem diversos benefícios para você ter a sua moradia. Então, assim, às vezes as pessoas vão lá, eu quero comprar um terreno para construir isso. Mas eu vou construir só quando eu tiver dinheiro para construir. Só que a pessoa, às vezes, ela não consegue gerar caixa para conseguir construir com recurso próprio. Sim. Aí ela fica lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela desiste de guardar o dinheiro e busca linha de crédito. Só que aí ela já tem um financiamento porque ela financiou o terreno. E daí, como o terreno já está no nome dela, ela não consegue fazer outro financiamento que é o da construção. Isso. O mercado não permite fazer isso. Aí o que acontece? Ela acaba caindo numa operação de crédito, de uma carteira comercial, que nós chamamos, que é um empréstimo que tem IOF, é uma taxa de juros muito mais cara. Mais que o dobro. Muito mais cara do que isso. Isso, assim, é extremamente corrosivo. Por quê? Porque digamos que isso aí compromete todo o recurso que a pessoa, às vezes, fica a vida trabalhando para ganhar. Você está entendendo? Então, é um produto, assim, e é um momento muito importante, igual o Gilmar falou, a pessoa precisa ter uma assessoria, porque um imóvel, às vezes, é o sonho da vida da pessoa, você está entendendo? Então, assim, ela precisa ter uma assessoria para ter a solução completa do que ela está comprando, que é ter um imóvel. Qual que é o seu objetivo? É ter um imóvel, não é só ter um terreno. Você está entendendo? Um terreno lá vazio, ele não resolve o problema. Tá sujeito a multa, a invasão. Tem que limpar. Então, é uma série de situações que você tem que fazer e daí depois quem compra um terreno, muitas das vezes compra para construir. Aí faz um financiamento no terreno, mas e o financiamento da construção? Às vezes compram no condomínio, tem mais da taxa de condomínio a pagar ainda. Então, a minha preocupação em relação a isso que nós estamos conversando é com o mais humilde. Aquela pessoa que lá ganha lá pouco. Quanto menos ganha, às vezes é até melhor. Então. Porque tem subsídio, ou juro baixo. Tô com uma notícia aqui, ó. Ações do governo. Do governo do estado do Paraná, em parceria com a Coapar e a Caixa Econômica,
subsídio de R$ 80.000 para pessoas idosas acima, 60? acima de 60 anos. Assim, terceira idade, né? Uhum. A terceira idade tá aqui, ó. Programa Casa Fácil Paraná. Então tá aqui, ó. Terceira idade. Então veja que isso aqui é um projeto do governo do Paraná, do Ratinho, junto com o secretário de infraestrutura, né? Então, assim, com um subsídio, repasse de R$ 80.000 para pessoa comprar um imóvel. Você perguntou da prestação, né? Sim, Renda baixa. Isso. A prestação nunca vai ser mais do que 30% do que a pessoa ganha. Então, se a pessoa ganha R$ 2.000, a prestação vai ser no máximo Uhum. R$ 600. Então, assim, é algo dentro da realidade. Você não pode fazer nada fora da realidade, senão dá problema. Então, já vai ter 30%, até 30%. Uhum. Então, em cima desse valor, aí, conforme a idade, prazo mais longo, Uhum. pega mais crédito, aí tem toda uma análise, tem um sistema no site da Caixa, pode estar lá www.8.caixa econômica, já vai aparecer lá a tabela de simulação, ou procura o Rodrigo, ou procura o Gilmar lá na Base Forte, a gente faz simulação na hora pro cliente ali, já para ter uma noção, né? Se ele pode ter um imóvel de 200 mil, um crédito de 200 mil, depois de ter mais um carro para dar um negócio, pegamos carro, podemos pegar uma moto, podemos pegar um imóvel de menor valor, a gente estuda as possibilidades que podemos fazer. Parcelando um cartão de crédito. Então, eu estava pensando em tudo isso que você falou, eu estava pensando aqui, porque minha filha quer comprar um apartamentinho para ela, né? E ela tem uma moto. Ela pode, então, colocar essa moto no negócio, Muitas empresas aceitam. né? Muitas. Qual é o pré-requisito para conseguir um financiamento na Caixa? Tem que ganhar quanto? Tem que ser empregado na mesma empresa por mais de 4 anos? Antigamente tinha isso. Se você tivesse 1 ano, você não conseguia financiamento. 4 meses. tem que ter capacidade de pagamento para o crédito que você está ali propondo, né? Não pode ter restrições, você não pode ter ali um endividamento, né? Você tem que ter ali um bom histórico ali financeiro, né? Vamos assim dizer. A questão de comprovação de renda é bem variável. No nosso normativo ali, ele tem várias folhas de maneiras de comprovar a renda, sabe, Naná? Isso. Então, assim, tem diversas maneiras de você comprovar a renda. O que é mais tradicional? É o CLT, né? Que é o contra-cheque, declaração de imposto de renda, o muito, muito fácil. Não tendo restrição no CPF, É. 90% de chance. O que não pode, a pessoa está inadimplente, ela ter ali um histórico ruim de pagamento, ou já ter feito algum empréstimo e não ter pago, ou estar com esses empréstimos em atraso. É isso que não pode. Agora, se a pessoa está trabalhando, tem renda, a gente vai ali fazendo um estudo para fazer ali o enquadramento daquela atividade profissional com os normativos que a instituição exige. Então, ali nós temos diversas maneiras, porque hoje em dia as profissões são diversas, né? Tem muitas. Aqui está dizendo assim, ó, da valor de entrada do imóvel depende de análise de crédito da Caixa Econômica Federal e da efetivação da compra do imóvel junto à construtora, né? Então, assim, é um baita subsídio, né, Naná? É algo muito. É o governo do estado aí valorizando, né, as pessoas da terceira idade, as pessoas aí com mais de 60 anos, as pessoas com renda até 4 salários mínimos. Porque, assim, tem pessoas que hoje, a pessoa da terceira idade, elas têm muita dificuldade de conseguir crédito, porque o banco, igual você falou ali, prazo muito longo. Quando a pessoa começa a ter mais idade, esse prazo reduz muito. E daí a parcela sobe muito, e se a pessoa não tiver uma renda muito boa, o que vai acontecer? Vai reduzir o valor do crédito. Então, assim, esse subsídio aqui é um subsídio muito bom, porque assim, ele é um aporte que você recebe ali
do governo, através de subsídio, para o financiamento ser menor. E o que vai acontecer? A sua parcela vai ser menor e você vai conseguir comprar um imóvel. Então, assim, isso é maravilhoso. É um investimento, assim, muito bom que o nosso governador, o Ratinho, está colocando aí no mercado. Então, acho que vale muito a pena trazer aqui para o nosso podcast, até para divulgar isso, né? Para os clientes saberem que existe esse projeto. E caso algum cliente que esteja assistindo nosso podcast queira saber mais detalhes, aí pode estar procurando, né? Entrar em contato lá através do meu contato e daí a gente pode estar explicando melhor, né? Existe uma lei nova aí do Michel Temer de 2015, que é o REURB, que tem feito muita regularização em todos os lugares. Muitas prefeituras ainda não estão abertas ao REURB, mas é um negócio bacana para regularizar os terrenos. Então, assim, existe o dono da posse, existe o dono, né, que tem os documentos. Qual que é o melhor? O melhor é você ter a posse e ter os documentos, né? Dono é aquele que escritura e registra. Esse não esquenta a cabeça. Esse dorme tranquilo. Quando meu pai se aposentou lá em 90 e poucos, ele era ferroviário, mestre de obra também, ele, com a aposentadoria dele, comprou um terreninho na praia. E o velho era sistemático. Foi lá, comprou, fez escritura, registrou. No outro mês, com o dinheiro na poupança, a poupança dava muito dinheiro naquela época, né? Na época do Collor. Aí no outro mês, comprou uma casinha, colocamos uma casa e nós estávamos lá na praia, boa, nas férias. De repente chegou um tiozinho lá. Mano, esse terreno é meu, tem escritura aqui no terreno. Meu pai, você tem escritura, mas eu tenho escritura e registro. Porque assim, ó, escritura de terreno, você pode fazer uma aqui. Se a pessoa formar, intencionar, ela faz uma escritura lá em São José, faz outra em Campo Largo, lá no Mato Grosso, lá no Nordeste. Ele pode fazer qualquer escritura em qualquer lugar no Brasil. Mas registro de imóveis é uma instituição só em cada cidade. Tem cidade que não tem, nem na cidade vizinha. Mas então, o dono de imóvel é aquele que compra, faz escritura e registra. Então, você que tem seu imóvel, está registrado o seu imóvel? Se não tiver, corre atrás. E você que quer comprar uma casa, quer fazer um negócio, ter a sua casinha dos seus sonhos, procure aí o Rodrigo na RLD Consultoria e também aqui o Gilmar, para que você possa ter o seu imóvel finalmente, que é seu sonho. E não é tão difícil assim, tá? Então, vamos terminar aqui o nosso podcast. Tá? E espero que tenha esclarecido muitas dúvidas dos nossos ouvintes, né? Obrigada a vocês que vieram aqui nos ajudar, né, a tirar as dúvidas em relação a essas questões imobiliárias que é o sonho de todo mundo ter. E às vezes as pessoas não querem começar um negócio porque acham que é muito difícil. Então, gratidão por vocês estar aí abrindo os olhos, ajudando a gente a entender que a gente pode sim. Né? Não é porque você é pobre, que você ganha pouco, que você nunca vai ter uma casa. Você pode ter uma casa com o seu salário. Então, Rodrigo, qual que é a sua rede social, Rodrigo? Qual que é o seu telefone? Fale. Meu arroba é consultoria. É bastante arroba, né? Eles que eu pensei, mas eu não falei. Olha que ele não tá muito longe, né? Não, fala por mim. Pelo menos umas 10 arroba. Roubou sua arroba, né? Então, o meu arroba é consultoria RLD. O telefone é 41 9807 0719. E o teu? O meu arroba é uns 10 arroba. Eu e ele tava disputando. Quem tem mais arroba aí? Maior correspondente bancário Caixa. E ele é o maior Vendedor, consultor, maior especialista. faz Faz até a altura. a construtora, faz o porte. Então, eu gostaria de falar para vocês, graças a Deus, tenho ajudado muitas pessoas, mais de 1.000 imóveis legalizados. E posso ajudar você a legalizar seu imóvel. Instagram, @Gilmar_KL. É KAEHELL. Exatamente. E o teu telefone, não acha por telefone? 41 99707 5466.
Entre em contato e adquira o seu imóvel. Você que está nos assistindo pela Rádio Paraná e TV Paraná Oficial, entre no nosso canal A Tia Pode com Demudo, se inscreva, dá seu like, faça um comentário lá. E você que está nos ouvindo das tias e tios do Zap, e você que quer fazer parte, conhecer o trabalho das tias e os tios do Zap, entre lá no Instagram, @tias e tios do Zap. Até a próxima, pessoal, com mais um A Tia Pode Empreendedorismo.